Testemunho de casamento restaurado. Como tudo isso começou? Tudo começou quando eu tinha 17 anos de idade. Conheci meu esposo na igreja e ainda jovens, enquanto namorávamos, tivemos intimidades. Minha mãe descobriu porque eu contei para ela e, juntamente com meu pai, me incentivaram a casar. Na época, nos casamos como por obrigação. Foi horrível. O primeiro ano de casamento foi de muitas brigas, tristezas e decepções. Descobri a infidelidade do meu marido e resolvi fazer o mesmo. Eu era incapaz de perdoar. Ao fazer o mesmo, minha vida foi de mal a pior. Passaram 6 anos caminhando para o 7º e o nosso casamento cheio de problemas. Eu era uma péssima esposa, contenciosa, briguenta, orgulhosa, ciumenta, possessiva. Durante as brigas, eu sempre mandava meu marido ir embora. Mandava mensagens para ele o humilhando. Eu era triste e infeliz. E o pior de tudo, que eu me achava uma super cristã e não admitia que isso estivesse acontecendo comigo. Não era justo. Eu pensava assim: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus 7, versículo 5. Muitos pastores e a minha própria família, inclusive eu, achávamos que eu tinha me casado com a pessoa errada. Como Deus transformou você? E Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Eu conheci o RMI alguns anos atrás. Fiz o curso, mas eu não levei tanto a sério. Mas mesmo assim, algumas coisas mudaram para melhor na época. Porém, eu voltei a fazer tudo errado de novo e o meu casamento voltou a ser pior que antes. Então, eu já não suportava mais. Briguei com meu esposo, mandei várias mensagens para ele por celular e no final eu expulsei de casa. Naquela noite, quando meu esposo chegou em casa da faculdade, eu já estava dormindo. Antes disso, eu orei para Deus, dizendo que eu não suportava mais que Ele fizesse o que fosse necessário para mudar meu casamento. No outro dia, meu marido foi embora. Eu não entendi como meu marido foi embora se eu tinha orado para Deus mudar a minha situação. Naquela época, eu não entendi que foi justamente isso que Deus usou para nos transformar. Então, meu marido partiu e disse que não queria falar comigo, para eu dar entrada no divórcio, e minha mãe o avisava. Quando isso aconteceu, eu corri para o RMI. Eu comecei a ler o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Me inscrevi nos cursos também. Glória a Deus, eu encontrei esperança. Acredite, meu casamento estava morto. Meu marido não queria falar comigo. Ficamos por mais de 1 mês sem nos falarmos. Foi horrível. Ele disse ao meu pai que não gostava de mim e, na verdade, nem sabia o que sentia por mim, que tinha repulsa até pela minha voz. Eu fiquei devastada. Foram muitas provações e outras mulheres, mas Deus foi fiel. Comecei a buscar a Deus e aplicar os princípios que eu tinha aprendido, e Deus estava agindo no silêncio. Quais os princípios da palavra de Deus, ou princípios dos nossos recursos, que o Senhor te ensinou durante essa provação? Deixar ir. Esse princípio foi muito importante. Enquanto eu tentava falar com meu marido ou estar no seu caminho, mais ele se afastava de mim. Mas quando eu o deixei ir, ele veio atrás de mim. O dízimo, jejum e oração, e os louvores a Deus. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Quando meu marido me ignorava. Nós usávamos o mesmo ônibus para ir para a faculdade. Ele não sentava ao meu lado, ao invés disso, ia se sentar com outra mulher. Quando Satanás lançava várias mentiras à minha mente. Teve um dia que eu já não suportava mais e eu ia desistir. Estava pronta para ligar para ele e dizer que ia dar entrada no divórcio. Mas orei a Deus e ele me pediu para esperar.
No outro dia, meu esposo voltou a falar comigo. Amadas, a urgência é a astúcia de Satanás. Deus é paciente. Qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada foi quando eu entreguei tudo para Deus. Já nem me importava mais se o meu casamento ia ser restaurado ou não. Eu tinha paz. Eu tinha o amor de Deus. Acreditem, eu estava feliz com Ele. Mas os planos dele são melhores que os meus. Meu casamento está melhor do que antes. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Meu marido disse que percebeu que me amava e me pediu perdão. Deus me surpreendeu. Meu marido jamais faria isso se não fosse por Deus. Compartilhe conosco como isso aconteceu. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Sim, ele me mandou uma mensagem me parabenizando pelo Dia das Mães. Eu respondi gentilmente, como tinha aprendido as minhas lições. Então, ele me pediu para conversar e no outro dia voltou para casa. Foi tudo de repente. Eu não esperava por nada. Inclusive, nessa mesma semana, as provações aumentaram e eu pensei seriamente em desistir. Por favor, se mantenham firmes. O inimigo fará de tudo para roubar o milagre de vocês. Eu chorava lutando contra mim mesma, pois eu queria ligar para ele e dizer que eu ia dar entrada no divórcio. Mas eu comecei a orar e, de repente, Deus mudou a situação. Você recomendaria algum dos nossos materiais em particular que te ajudou? Sim. O livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento foi essencial. Os cursos, os vídeos, a palavra de Deus. Os louvores e os meus cartões 3x5 foram de extrema importância. Você estaria interessado em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim. De qualquer forma, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, eu gostaria de dizer que sejam firmes, permaneçam pelos seus casamentos. Todos me diziam para desistir e achavam que eu estava louca em continuar. Até eu mesma, por um momento, pensei em desistir. Mas Deus estava agindo no silêncio. Orem, jejuem, dizimem. Isso foi muito importante para mim. Orem por seus inimigos. Sejam pacientes. Geralmente a urgência é a astúcia de Satanás. O milagre de vocês vai chegar, assim como o meu chegou. Eu não esperava. Meu casamento estava morto. Mas pelo sangue do Senhor foi feito vivo. Glória a Deus. Sua situação parece ser impossível, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, versículo 37. Deus te abençoe. Uma renovadora em Pernambuco.